Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cássio, sou professor de Biologia e na aula de hoje vamos aprender sobre o dogma central da biologia. O que é o dogma central da biologia? É o processo então que vai envolver DNA, RNA e a produção de proteínas. Quais são esses processos? Então, é o processo de duplicação ou replicação, né, do material genético, DNA, o processo de transcrição, que é pegar a informação do material genético, DNA, e transformar em RNA. E a produção, né, da proteína, que a gente conhece como tradução. O que vai acontecer? Eu vou traduzir o código genético, o material genético em proteína. Então, esse é o dogma central da biologia. Começaremos então com o processo de replicação ou duplicação do material genético, do DNA. Então, o processo de duplicação, ele é um processo que vai fazer com que as células filhas, né, que as células originadas desse processo, eles tenham cópias idênticas do material genético. A gente tem que lembrar também que o processo de duplicação do material genético ele é um processo semi-conservativo. O que é um processo semi-conservativo? Quando eu vou abrir a fita dupla de DNA, eu vou ter o processo, né, que uma fita vai servir de molde para a produção da nova. Então, nessa imagem aqui, conseguimos observar então corretamente o processo, né, de abertura da cadeia de DNA, sendo que então uma fita é original e a outra é a fita molde, né? Então a gente consegue observar perfeitamente nessa representação aqui. Então, vamos ver o processo, né? Antes disso, vamos lembrar que quais são as bases nitrogenadas do DNA? Então, é o que? A guanina se ligando com a citosina, a adenina se ligando com a timina. Tá? Essas são as bases do DNA e elas ligam de modo específico, ok? Depois lá com o RNA a gente vai ver um outro processo que acontece também e que muda um pouquinho, né, a base nitrogenada ali, tem uma mudança de base nitrogenada. Tá, vamos lá então. Qual que é o primeiro passo então desse processo de duplicação ou replicação? Primeiro tem que acontecer a separação da dupla fita. Esse é o principal evento aqui do início. Né? Porque ela é dupla hélice, ela é uma espiral, então eu tenho que abrir a minha fita. Tá? O que vai acontecer então? As pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, né, e a fita que está ali, elas vão sendo rompidas e a gente vai formar então uma estrutura chamada de forquilha de replicação ou de duplicação. Quem que vai fazer então esse processo? É então uma enzima, né, a DNA helicase. Ela então vai separar a dupla hélice para que a maquinaria, como a gente chama, né, de duplicação, possa começar a fazer o seu trabalho. Então, a helicase, como está representado aqui, é a enzima responsável então por abrir, por romper as pontes de hidrogênio do DNA. Próximo passo, então, o que vai acontecer? Então, agora a gente vai começar o processo então de duplicação. Existem uma série de enzimas responsáveis por esse processo, tá? E uma das mais importantes é a DNA polimerase. Aqui temos a DNA polimerase 1 e a DNA polimerase 3, tá? Então, a DNA polimerase 3 é ela que vai começar então o processo de duplicação. A gente tem que lembrar também que a DNA polimerase ela vai agir no sentido 5' para o 3'. Então, esse é o sentido que a molécula, né, que a DNA polimerase, que essa enzima, vai agir. Bom, então, a DNA polimerase, ela vai iniciar sempre o processo de duplicação através de um marcador, né, de um molde que a gente chama. Esse molde é chamado de primer. Tá? Então, o primer, ele é como se fosse o início, né? Ele que marca o início do processo de duplicação. A DNA polimerase, então, procura um primer e vai começar o processo de duplicação, ok? Temos que lembrar que o primer, ele é constituído também de RNA, tá? Então, bom, como a gente não pode ter RNA na cadeia de DNA, então aí vai entrar a ação da DNA polimerase 1, para que ela reconheça que tem um primer ali, que tem um pedaço de RNA, e ela retira, então, esse primer, né, esse RNA que está ali, tá? Então, o primer, ele é importante, porque ele que vai dar o ponto de início ali, né, para que a DNA polimerase 3 possa fazer a leitura e complementando as bases nitrogenadas da nova cadeia.
Bom, quando ela abre, né, a gente tem a formação de duas fitas importantes, tá? A fita líder. Por que fita líder? Porque ela que está acontecendo o processo no sentido 5 linhas para o 3 linhas, tá? Então ela é a fita líder. A outra fita, ela é uma fita que está indo no sentido contrário, né? Antiparalelo, que a gente chama. Então a gente chama de fita retardatária. Tá? E essa fita retardatária, bom, se ela está indo antiparalelo, né, ela está indo no sentido oposto, de 3 linhas para o 5, ela vai sendo formada por fragmentos, ela é descontinuada. Não é que nem a fita líder, que você vai como se fosse um zíper, né? Ela vai percorrendo e já vai formando. Ali não, é formado por fragmentos de DNA. Tá? Esses fragmentos, eles são conhecidos então como fragmentos de Okazaki. Então esses fragmentos, eles estão todos lá. Todos esses fragmentos eu tenho primer também, porque para quê? Para que a DNA polimerase 3 possa reconhecer e ir juntando e formando essa nova cadeia. Então, a DNA polimerase também passa antes retirando então os primers para que aconteça o processo, né, de eu unir de uma vez só essa cadeia retardatária que está sendo formada, ok? Então, aqui, enquanto uma fita, né, a gente fala a líder, está sendo formada de forma contínua, a outra está sendo descontínua, porém, com a ação da DNA polimerase 1, polimerase 3, os fragmentos de Okazaki vão sendo unidos, né, porque eu tenho primers que são bem específicos ali, os primers estão ali sendo sinalizados, então a DNA polimerase 3 vai passar por ali também. Então, nesse esquema aqui, a gente consegue ver então a ação, né, de todas essas enzimas que estão sendo utilizadas no processo de formação do material genético. Tem uma outra enzima muito importante que é a ligase, tá? Ela então, como eu tenho aqueles trechos os fragmentos de Okazaki e depois o primer retirado, a ligase então ela vai agir ali também, ok? Então, essa maquinaria que a gente chama, ela vai percorrendo toda a fita de DNA e formando, então, agora a partir de uma dupla hélice, né, de um pedaço de DNA ou da molécula de DNA, eu formo, então, duas moléculas de DNA. Sendo que dessas duas, em cada uma delas, eu vou ter uma fita original, né, um molde original e uma fita nova. Tá? E assim o processo vai continuando. Tá? Então, esse é o processo de duplicação do material genético. Ok?